Se você vê esse vídeo aqui se perguntando por que eu tenho medo, você chegou ao lugar certo. Bom, eu comecei esse canal justamente porque eu tenho um certo receio de me expor na internet. E isso sempre veio muito forte. Por mais que em alguns momentos anteriores eu já tenha sido um pouco desinibido, já tenha postado alguns vídeos que hoje me dão muita vergonha, comecei esse canal pensando em talvez, a partir desse enfrentamento desse medo, poder inspirar algumas pessoas a tentar fazer algo interessante, a tentar descobrir algo novo que sempre teve medo de fazer. E o que seria esse medo? Por que eu tenho tanto medo? Na verdade, esse medo é a ansiedade. Thiago, e ansiedade? Sim, ansiedade. A famosa ansiedade que todo mundo vive falando. A ansiedade é 100% ruim? Não. A ansiedade, na verdade, não é 100% ruim. E eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Tem esse filme, né, que ficou bem estourado, né, que é o Divertidamente. E teve o Divertidamente 2, né, que excelente também o filme. E eu tô falando desse filme porque nele veio esse novo sentimento na menininha Riley, que é a ansiedade. E qual que é a diferença, assim? Thiago, mas o que eu tenho então não é medo, é ansiedade? Bom, depende. No filme ela traz uma explicação muito interessante. Perguntam, ué, mas qual que é a diferença entre a ansiedade e o medo? E no filme ela diz assim, o medo protege a Riley daquilo que ela pode ver. A ansiedade protege ela daquilo que ela não pode ver. O que isso significa? A ansiedade antecipa a gente e nos prepara para não vivenciar situações que possam colocar a gente em risco. Então é meio que uma forma do nosso corpo se preparar para enfrentar algumas coisas. E a ansiedade, quando eu falo que todo mundo tem e que ela não é totalmente ruim, vai fazer um pouquinho de sentido. Primeiro, eu fui começar esse canal, falei assim, cara, eu fico ansioso pensando o que as pessoas vão pensar de mim quando eu começar o canal, alguém vai ver esse vídeo ou ninguém vai ver esse vídeo. E aí eu fui criando vários cenários na minha mente. E cada um desses cenários negativos, né, foram me tirando a vontade de começar o canal. E é mais ou menos assim que a ansiedade vai trabalhando. Ela vai nos preparando tanto que faz com que a gente evite alguma situação que possa ser de risco. E aí eu falei, não, mas eu vou enfrentar, talvez isso ajude algumas pessoas até se identificarem com o que eu estou falando e tal. E aí eu comecei o canal, estou começando agora. Thiago, você fala assim com tanta propriedade, por quê? Eu falo porque eu sou psicólogo, sou formado, sou especialista em TCC, e você que está vendo o vídeo, que talvez não conheça muito bem, pode estar se perguntando, TCC? Ele é formado em trabalho de conclusão de curso? Não, TCC é uma abordagem terapêutica, terapia cognitivo-comportamental, que é muito boa, foi criada por Aaron Beck, né? E que vem sido uma das abordagens, né, com maior eficácia para tratamento de ansiedade, de depressão. E aí eu sou especialista nessa área e resolvi fazer uma das estratégias de enfrentamento comigo mesmo, criando esse canal. Tiago, mas a gente está falando mal da ansiedade, estamos detonando ela. No filme do Divertidamente aí que você falou, ela foi até a vilã do filme. Sim, sim. Mas toda a intenção da ansiedade é proteger a gente. A gente se sente dessa forma para nos proteger de alguma coisa. Então você imagina toda a história da raça humana se a gente não tivesse ansiedade. Provavelmente não estaríamos aqui. Então a ansiedade, ela faz muito sentido. Ela é um mecanismo adaptativo do ser humano. Então ela trouxe a gente até aqui. Ela criou muita coisa a partir de muitos pensamentos de como que isso pode acontecer, o risco e tal. Ela ajudou a gente a se preparar em várias instâncias e várias coisas. Eu estou começando esse canal nesse intuito de mostrar um pouco disso para vocês. A interpretação que a gente tem das situações que a gente vivencia vão impactando no nosso dia a dia. E como tudo isso vai fazendo com que a gente, às vezes, evite fazer alguma coisa, com que a gente atrase outra coisa, com que a gente tenha um comportamento que a gente não queria ter. Quantas vezes a gente fez algo que a gente não queria fazer, ou que a gente queria parar de fazer, mas a gente não consegue. Então, se você veio aqui se perguntando, Thiago, por que eu tenho tanto medo? Uma hora de você começar a pensar, de fato, nessa pergunta. Por que eu tenho tanto medo? Uma das estratégias que a gente utiliza em sessão é criar possíveis cenários. Então eu digo assim, criar o cenário talvez de o que de pior pode acontecer se eu tentar fazer isso que eu quero fazer. E aí você coloca o que de pior pode acontecer. E o que de melhor pode acontecer
se eu tentar fazer isso? Aí você coloca, ah, Thiago, eu vou ter que pesar um contra o outro, eu logicamente não vou tentar ir contra o risco. E depois eu quero que você analise a situação e pense de forma um pouco mais racional, tentando enxergar a situação um pouco de fora, e se pensando o que seria mais provável de acontecer se eu tentasse isso. Ué, Thiago, mas o de melhor e o de pior não fazem essa análise? Na verdade, não. Porque a gente cria cenários. E normalmente, quando a gente cria cenários, a gente tende a imaginar várias situações que são irreais, são disfuncionais e que podem atrasar a nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um receio de falar na internet, tal, de gravar vídeos e tudo. Eu e a câmera somos, temos uma relação ali bem conturbada, né? Mas falando para várias pessoas, eu não tenho vergonha assim, eu não tenho receio de falar para, sei lá, 50, 100, 200 pessoas. Nunca tive receio. Por que disso? É justamente essa questão do enfrentamento, de ir tentando e ver o que acontece. Mas imagine alguém que tem um receio de falar em público, os pensamentos que essa pessoa pode ter e como ela vai criando situações irreais na mente dela. E como essas situações irreais nunca vão ser postas à prova, ela vai cada vez mais evitando ter essa situação, vivenciar ou conseguir, inclusive, desfrutar dessa experiência. E o meu convite aqui hoje para você é: analise essas situações que te dão medo. Pese dessa forma que eu falei, o que de pior, o que de melhor e qual o mais provável. E a partir disso, se propõe a enfrentar. Pode ser que não dê certo, pode ser que dê certo. E o que a gente pode tirar de lição sobre isso também? Pô, se der errado, caramba, Thiago, tem teu negócio aí que você falou, deu errado, vou tacar hate nos comentários, tudo bem. Mas nunca mais eu vou tentar. Aí eu quero te perguntar também, quantas vezes será que a gente tem que tentar fazer algo para começar a dar certo? Então teve até essa trend, né? Dia e um dia, primeiro começa, depois melhora. E eu tô tentando ir nessa também, na minha cabeça. Então se você tiver com receio, tiver com medo, saiba que você não tá sozinho. Eu sou psicólogo, eu também tenho sentimentos, eu também tenho medos, e eu acho que isso é humano. E saber reconhecer isso, acolher essa sensação, esse sentimento, e enfrentar ele, é ser humano também, e forte. Não é que a gente não pode ter medo, é o que a gente faz com o medo que a gente tem. É isso que pode realmente ajudar a gente a entender por que a gente tem tanto medo. Se você gostou desse conteúdo, achou interessante, já se inscreve no canal, dá o like. Eu estou tentando fazer isso. Sou novo aqui nessa comunidade do YouTube e tudo. Estou inclusive aprendendo a usar o microfone, então você pode notar que eu tentei evitar ao máximo mexer essa mão daqui. Eu sou muito expressivo. Te compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem também, né? Ter essas reflexões. E fica aqui de novo o convite. Tente realizar coisas que você tem medo. E conta aqui pra gente nos comentários como é que foi. Talvez a sua experiência vá motivar outras pessoas a tentar também.